Olá, eu sou Thalita Câmara e está começando mais um programa Papo.com. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal. Para falar um pouco sobre ela, nós temos aqui hoje com a gente o Rafael Cobra. O Rafael, ele é advogado em Direito Desportivo e ele é sócio de um escritório Cobra e Gazola em Santos. Olá, Rafael, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Olá, Thalita, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar participando do programa. Espero que a gente possa esclarecer alguns pontos, algumas situações envolvendo a Lei de Responsabilidade Fiscal do Esporte. Ok, Rafael. No caso, você poderia falar um pouco para a gente o que seria a Lei de Responsabilidade? Sim, Thalita. Como se sabe, o futebol brasileiro, ele não passa por um dos momentos mais felizes da sua história. Algumas medidas já foram tomadas tentando reajustar a situação financeira dos clubes de futebol. A mais recente delas tinha sido a Time Mania, que não atingiu o objetivo necessário. Podemos dizer que a bola da vez agora é essa lei da responsabilidade fiscal do esporte. Essa lei, ela visa principalmente trazer uma transparência para os gastos dos clubes de futebol na gestão desportiva e também refinanciar uma dívida monstruosa que os clubes de futebol têm com a União, uma dívida que aí já está na faixa dos 4 bilhões de reais, é a possibilidade dos clubes que aderirem a esse projeto de refinanciamento poderem parcelar essas suas dívidas com a União em até 300 parcelas, quer dizer, em 25 anos o parcelamento dessas dívidas. Em contrapartida, ele terá que assumir algumas obrigações para estar enquadrado dentro desse projeto de refinanciamento. Ok, Rafael. No caso, nós também vamos falar um pouco sobre o grupo Bom Senso Futebol Clube. Ele é um grupo formado por jogadores de todo o país. E para falar um pouco sobre isso, nós vamos direto com a Daniela Dadona, nossa repórter, direto do Centro de Treinamento do Palmeiras. O Bom Senso FC é um movimento criado em 2013 por jogadores de grandes clubes do Brasil. O movimento reivindica melhorias no futebol brasileiro. Entre elas, o fair play financeiro. Eu estou aqui com o goleiro do Palmeiras, Fernando Praz, e eu gostaria de saber por que o Bom Senso é contra a Lei de Responsabilidade Fiscal. Bom senso, para explicar, não é contra a Lei de Responsabilidade Fiscal. O Bom Senso é contra a lei nos moldes que ela iria passar. Porque a gente acha que é uma situação que está envolvendo muita gente, a Casa Civil, até a própria presidente, a CBF, clubes, jogadores. E eu acho um desperdício, a gente acha um desperdício de trabalho se passasse uma lei tão frágil, porque a gente não está querendo uma lei só para refinanciar as dívidas dos clubes. A gente está querendo uma lei para ter uma reestruturação do futebol brasileiro. E na verdade, trocando em miúdos, o que ia passar era um refinanciamento de 20 anos ou 25 anos com alguns benefícios em termos de taxa de juros. E a gente quer algo muito além disso para que daqui a 10 anos a gente não esteja de novo rediscutindo a dívida dos clubes. Então, para não passar como mais um refinanciamento, a gente queria algumas contrapartidas, como a responsabilização dos dirigentes, uma fiscalização mais assídua, não uma vez por ano. A única fiscalização que tinha era uma CND, antes de começar o campeonato estadual, que garantia a participação dos clubes. A gente acha que isso é muito pouco, porque a gente tem inúmeros exemplos de clubes que devem 300, 400, 500 milhões e consegue essa CND, tanto que tem patrocínio estatal. Então a gente quer algumas contrapartidas e de maneira nenhuma a gente é contra. Só é contra a maneira que a lei ia passar, que na nossa opinião era muito frágil. Obrigada. Voltamos ao estúdio. Então, Rafael, de acordo com o que nós ouvimos um pouco do Fernando Praz, você concorda com o que o Bom Senso apresenta? Eu acho que o Bom Senso, primeiro, ele já é um movimento dos atletas que é de extrema relevância para a melhoria do futebol brasileiro. Eu concordo com grande parte das reivindicações do Bom Senso. Acredito mesmo que as contrapartidas que a lei previa, elas não eram suficientes para garantir um gasto responsável por parte dos clubes, que houvesse uma transparência, um controle, uma fiscalização sobre esses gastos. Eu acho que as medidas que o Bom Senso propôs, e muitas delas encampadas por alguns dos senadores que até impediram a votação num momento inadequado dessa lei, elas visam realmente trazer ainda mais credibilidade ao futebol brasileiro. Acho que é uma medida muito saudável nesse sentido. Ok. Então, por que você acredita, segundo o que os clubes alegam, que é tão difícil cumprir o que a lei propõe?
Nesse passo, primeiro deixar claro o seguinte, os clubes não serão obrigados a se enquadrar na legislação. Ok. Ela é uma opção dada aos clubes. Aqueles que queiram refinanciar suas dívidas federais poderão aderir a esse projeto e aí sim terão que se adequar a essas realidades. Como todos os clubes têm dívidas monstruosas, creio que a gigantesca maioria dos clubes aderirá. A grande questão é, talvez a dificuldade dos clubes seja, pois não existe uma cultura no futebol brasileiro que os clubes sejam geridos de forma transparente, de forma equilibrada, de forma racional. Quer dizer, talvez eles tenham aqueles vícios do passado de não ter, como uma das vedações que a lei traz, que é a antecipação de receita de um presidente por um período além do mandato dele. Quer dizer, essa é uma prática comum no futebol brasileiro. Então, essas situações, talvez os clubes tenham dificuldade a se adequar a uma nova realidade, uma gestão mais profissional dos clubes de futebol. Sim, mas no caso, só esse fato dela ser opcional já é algo que acrescenta muito a esses clubes, né? Porque eles vão ter essa opção de escolha quanto a seguir ou não essa lei. Exatamente. Ok. Obrigada, Rafael. No momento, nós vamos para um intervalo breve e daqui a pouco já estamos de volta com o programa Papo.com. Olá, estamos de volta com o programa Papo.com. Com o Rafael, no primeiro bloco, nós falamos um pouco sobre o que é a Lei de Responsabilidade Fiscal do Esporte, também conhecida como LRFE, e como ela funciona. No caso, recentemente, a presidente Dilma Rousseff declarou, em uma reunião com o próprio Grupo do Bom Senso, que os problemas costumam surgir depois da lei e não antes, quando ela se referia a essa inexistência de amarras necessárias para que a lei funcionasse devidamente. Você acredita que essas amarras são necessárias para que a lei funcione na sua plena forma? Certo. Bom, primeiro, essa expressão usada pela presidente Dilma, ela realmente encontra veracidade, né? Não só especificamente para esse caso concreto, como nas legislações normais. Quer dizer, editada a lei, é buscado depois formas laterais de escapar do rigor do controle da determinada legislação. Com relação especificamente ao caso que estamos debatendo, a forma de fiscalização existente na legislação, ela é a apresentação dos clubes anualmente da CND, a Certidão Negativa de Débitos, ao início do ano, antes do campeonato estadual. O clube deve sempre apresentar essa CND sob pena de rebaixamento no campeonato. Essa é a forma de punição prevista na lei. Eu concordo com o movimento Bom Senso que essa única forma de fiscalização e controle sobre a adequação ao projeto de refinanciamento, ela é insuficiente. Digo isso por quê? Porque a apresentação da CND uma vez ao ano não garante que o clube, de fato, durante o ano, estará cumprindo com todas as suas obrigações, não só junto ao projeto de refinanciamento que ele aderiu, mas com as suas obrigações trabalhistas, com seus atletas e funcionários, com seus outros componentes. Então, há necessidade de uma fiscalização com uma periodicidade mais curta, não anualmente a apresentação da CND. E essa é justamente uma das bandeiras que o Bom Senso levanta, que seja criado um órgão externo, num formato de uma agência reguladora mesmo, para que haja um controle mais efetivo, não apenas a simples apresentação da CND, que garante, a CND ela demonstra que esse clube pode, durante um ano, estar acumulando novas dívidas e, próximo ao final do ano, ele fazer um novo parcelamento junto à União, e a obtenção da CND ele consegue com a simples pagamento de uma primeira parcela de um novo parcelamento. Então, a simples apresentação da CND não garantiria que o clube, durante o ano, estivesse em dia com suas obrigações. Em contrapartida, se houver um órgão externo que fiscalize não somente o pagamento de tributos federais, mas também como as obrigações normais do dia a dia do clube, essa é uma forma muito mais consistente para que o futebol brasileiro possa evoluir, que acho que é uma carência nossa. Então, concordo que as amarras previstas na legislação atualmente são boas, mas talvez insuficientes. Ok. No caso, no momento, a lei ela ainda não entrou em vigor.
E você acredita que se ela fosse aprovada nesse momento, quais seriam esses impactos positivos e negativos para o panorama do futebol brasileiro atual? Certo. Com o texto consolidado como está hoje, eu acredito que assim, realmente teremos muitos impactos positivos ao futebol brasileiro. Vamos partir de um princípio que aquilo que está completamente desregulado, completamente mal gerido, qualquer medida que venha a ser posta em vigor, que torne a gestão do esporte mais profissional, com obrigações, com responsabilidades, todas essas medidas serão saudáveis. A lei, nos termos que ela vem hoje, ela traz algumas medidas bastante interessantes, como a limitação do mandato de presidentes de clubes a 4 anos, com a possibilidade de apenas uma recondução, uma única reeleição. Então isso impediria aquela eternização no poder de alguns dirigentes, que a gente vê em exemplos concretos que isso acabou ao longo dos anos trazendo malefícios aos clubes de futebol. Uma outra medida bastante saudável que eu acabei mencionando anteriormente é a proibição de que um presidente de um clube antecipe receitas de períodos que vão além do seu mandato. E isso é uma prática, infelizmente, muito comum nos clubes. Um dirigente hoje, no clube de futebol, antecipa receitas de 2, 3, 4 anos à frente, sendo que a gestão dele não atingirá esse período todo. Então ele, muitas das vezes, compromete uma futura gestão. Então eu tenho convicção que essas medidas elas já serão positivas ao futebol, embora a lei ainda realmente precise de algumas melhorias. Muito do que o bom senso está propondo é muito provável que realmente faça parte do texto final da lei. E aí acho que ao final nós teremos um ordenamento que, de fato, será acho que um passo inicial para uma reestruturação do futebol brasileiro tão necessária, né? Ok. No caso, se você for apontar algum aspecto negativo da lei, caso ela fosse aprovada, você acredita que qual seria? Eu acho que nos termos que a lei está hoje, seria essa a não consistência na fiscalização, as contrapartidas que o clube teria que fornecer para aderir a esse projeto ainda são frágeis no momento. Então, como eu disse, o clube poderia aderir a esse projeto, refinanciar a sua dívida monstruosa ao longo de 25 anos, mas ele poderia, ao longo de uma temporada, estar contraindo novas dívidas de aspecto trabalhista, por exemplo, que é um grande mal aos clubes de futebol. Nós vemos aí durante o Campeonato Brasileiro clubes grandes de Série A com 3, 4 meses de salários atrasados. Então, se não houver uma forma mais rígida de controle, de fiscalização, permitiria aos clubes que ainda acumulassem dívidas durante uma temporada, ao final do ano, buscassem um novo parcelamento dessa dívida com a única finalidade de obter a CND para apresentar no ano seguinte. Então, isso não traria, na prática, as melhorias que tanto são necessárias. Sim. No caso, então, seria uma lei que viria para melhorar, em grande parte, esse parcial. Sem dúvida nenhuma. Ok, Rafael, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje. O programa Papo.com fica por aqui por hoje. Muito obrigada pela sua audiência e até amanhã.